República Romana. A República foi o segundo período da história de Roma. Antes de começar o assunto, lembre-se que no link na descrição há slides, apostilas e atividades de todo o conteúdo de História do ensino fundamental e do ensino médio. Professora e professor de História. Esse rico material economiza seu tempo e facilita demais seu trabalho. Há também links que levam aos melhores materiais escolares personalizados, com temas de animes, filmes e séries. Durando de 509 a.C. até 27 a.C. Formação da República. No final do século VI a.C., os patrícios que já controlavam o Senado queriam todo o poder em Roma. Em 509 a.C., eles derrubaram a monarquia e fundaram a República. A República. A palavra república vem do latim e significa coisa de todos. Ao contrário da monarquia, onde uma única pessoa governava, na República, o poder é exercido por um grupo de pessoas, envolvendo mais cidadãos nas decisões políticas. Realidade da República Romana. Apesar da criação da República, o governo em Roma acabou sendo dominado pela aristocracia dos patrícios. O termo aristocracia vem do grego e significa poder dos melhores, mas na prática refere-se ao controle por um grupo privilegiado que costuma herdar o poder em vez de ser realmente o governo dos mais capacitados. Governo na República. Na República Romana, as principais instituições políticas eram o Senado, as magistraturas e as assembleias. O Senado era um órgão central controlado pelos patrícios, que ajudava os magistrados em questões como relações com províncias, gastos públicos e guerras. Os senadores ocupavam seus cargos por toda a vida. As magistraturas eram responsáveis pelo poder executivo, ou seja, pela administração do Estado romano. Os principais magistrados eram cônsules, compostos por 2 líderes que administravam finanças, faziam leis, atuavam como juízes e comandavam o exército. Em crises, um ditador poderia ser nomeado por até 6 meses. Pretores focavam na aplicação da justiça. Edes cuidavam da segurança urbana, vigilância dos mercados, fornecimento de alimentos e manutenção de edifícios públicos. Questores, responsáveis por cobrar impostos e administrar o dinheiro público. Censores, faziam um censo avaliando a população e os bens dos cidadãos, além de cuidar da moralidade pública e das finanças. As assembleias eram grupos de cidadãos. Agora na República, patrícios e plebeus, que decidiam sobre assuntos públicos. As principais assembleias eram a Assembleia Centurial, elegia os principais magistrados e decidiam sobre guerras e acordos de paz. A Assembleia Tribal, elegia magistrados que cuidavam das cidades, como edes e questores. A Assembleia Curial, tratava de assuntos religiosos. Comício da plebe. Por muitos anos, os plebeus lutaram para ter voz no Senado. Com isso, conseguiram criar o Comício da Plebe, representado pelo tribuno da plebe dentro do Senado. Esse tribuno protegia os interesses dos plebeus, impedindo que leis ruins para eles fossem aprovadas. O Comício da Plebe era formado por plebeus de famílias ricas e influentes. O tribuno também ajudou a aprovar leis importantes, como a Lei das 12 Tábuas e a Lei Canuleia. Lei das 12 Tábuas é um conjunto de leis que foi aprovado tanto pelos patrícios quanto pelos plebeus, beneficiando os 2 grupos. Essas leis incluíam regras antigas de comportamento e novas leis que surgiram na época da República. Lei Canuleia. A Lei Canuleia igualou patrícios e plebeus politicamente, permitindo que eles casassem e participassem das decisões do governo. Expansionismo romano. A República Romana cresceu ao conquistar novos territórios, começando pela Península Itálica. Essas conquistas trouxeram riquezas e os nobres romanos passaram a ter grandes propriedades de terra chamadas latifúndios. Com isso, o número de escravos aumentou. Com o tempo, as pessoas começaram a deixar os costumes do campo e Roma se tornou uma cidade mais urbanizada. Guerras púnicas. A expansão de Roma gerou conflitos com os fenícios, que também queriam controlar o comércio do Mediterrâneo. Esses conflitos ficaram conhecidos como Guerras Púnicas, já que a palavra pune significa fenício em latim. Roma venceu e conquistou a capital fenícia, Cartago, em 146 a.C., dominando assim o mar Mediterrâneo. Depois,
O exército romano foi além e conquistou regiões como Macedônia, Síria, Grécia e Egito. Irmãos Graco. As guerras púnicas trouxeram muitas riquezas, mas só para uma pequena parte da população. Os plebeus, por outro lado, sofreram muito com a falta de comida, água e moradia, pois perderam tudo durante a guerra. Tibério Graco foi o primeiro a propor mudanças, como limitar o tamanho das grandes propriedades de terra, os latifúndios, e distribuir terras e trigo para os plebeus. Porém, os patrícios se opuseram a essas reformas no Senado e acabaram fazendo com que Tibério fosse morto. 10 anos depois, seu irmão, Caio Graco, tentou continuar as ideias de Tibério. Ele conseguiu algumas melhorias, como vender trigo a preços mais baixos para a população. Mas assim como seu irmão, Caio também enfrentou a oposição do Senado e acabou sendo morto. Crise da República Romana. Com as conquistas territoriais, os senadores foram perdendo espaço para os chefes militares nos cargos de mais prestígio social. Tentando evitar conflitos, o Senado decidiu organizar um governo composto pelos 3 políticos mais importantes da época. Esse governo ficou conhecido como o Primeiro Triunvirato e, logo depois, o Segundo Triunvirato. O Primeiro Triunvirato, compostos pelos 3 chefes militares mais importantes de Roma, Júlio César, Crasso e Pompeu. Durante um período de ausência de Júlio César, o Senado nomeou Pompeu como único cônsul em Roma. Júlio César não aceitou e destituiu Pompeu e se autoproclamou ditador vitalício. Isso deixou a elite do Senado descontente, e em março de 44 a.C., Júlio César foi apunhalado até a morte pelos demais membros do Senado. O Segundo Triunvirato, formado por Marco Antônio, Lépido e Otávio. O território romano foi dividido entre os 3 governantes, Marco Antônio com a parte oriental, Lépido com o norte da África e Otávio com a capital, Roma. Como no primeiro triunvirato, a divisão não funcionou e Otávio acabou sendo proclamado soberano supremo do território romano. Ele ganhou os títulos de Imperator, que é o chefe militar, Príncipes, que é o chefe do Senado, e Augustus, que significa divino. Lembre-se que no link na descrição há slides, apostilas e atividades de todo o conteúdo de História do ensino fundamental e do ensino médio. Professora e professor de História. Esse rico material economiza seu tempo e facilita demais seu trabalho. Há também links que levam aos melhores materiais escolares personalizados, com temas de animes, filmes e séries.